Bom dia, galera. Boa tarde, boa noite para vocês. Bom, estou novamente aqui agora com outro assunto que já me pediram para fazer videoaula, que tá difícil de achar e é um assunto meio chatinho da gente encontrar, que é a Lei de Acesso à Informação, Lei 12527 de 2011, que cai bastante não só em concurso da Polícia Civil, como alguns outros concursos, e que, dependendo do concurso, ele se junta com a lei. Às vezes tem uma lei estadual falando disso e tem a 12527, que é a federal. Então, é um assunto que a lei em si é meio chatinha de estudar, tem muita coisa assim que acaba não cobrando. Então eu achei um resuminho bem legal na internet e eu vou fazer o seguinte: vou utilizar tanto a lei normal quanto esse resuminho, mas a videoaula vai ser por esse resuminho, que ele fala os principais pontos e fala onde está na lei. Então eu peço que vocês peguem a lei de acesso à informação mesmo. Para vocês pegarem ela, basta clicar aqui, ó, nesse link aqui, onde está o quadradinho aqui que eu estou colocando aqui nesse pedaço vermelho, que vocês vão ser redirecionados para o site do Planalto e vão poder imprimir a lei. Então, acompanhe pela lei normal, e eu também vou disponibilizar o site de onde está esse resuminho, e vou disponibilizar o PDF desse resuminho, que caso o site algum dia não esteja mais disponível, o PDF vai estar para vocês, tá ok? Então, sem mais delongas, vamos lá. Só lembrando, galera, é para clicar aqui nesse quadrado vermelho aqui, tá? Não é em cima do quadradinho que eu tinha colocado, não. É nesse quadrado vermelho aqui, ó. Clica aqui e vocês vão poder ser direcionados para o site que tem a lei. Ou, se vocês quiserem pesquisar no Google, também vão encontrar. Então, vamos lá. Quem deve cumprir a lei? A gente começa falando que quem deve cumprir a lei são os órgãos públicos dos três poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário, dos três níveis de governo: federal, estadual, distrital e municipal. Inclui-se os tribunais e contas e os ministérios públicos. Autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estado, Distrito Federal e municípios também estão sujeitos à lei. Entidades privadas sem fins lucrativos que recebam recursos públicos diretamente ou por meio de subvenções sociais, contrato de gestão, termo de parceria, convênio, acordo, ajustes e outros instrumentos devem divulgar informações relativas ao vínculo com o poder público. Aonde que está isso, galera? Está no artigo 1º, parágrafo único. E ele fala assim: esta lei dispõe sobre procedimentos a serem observados pela União, Estado, Distrito Federal e municípios com o fim de garantir acesso à informação previsto no inciso 33 do artigo 5º, do inciso 2, parágrafo 3º do artigo 37 e parágrafo 2º do artigo 216 da Constituição Federal. Parágrafo único, que é o que está se referindo essa parte toda aqui. Órgãos públicos integrantes da administração direta, os poderes executivo e legislativo, incluindo as cortes de contas e judiciário e do Ministério Público. Autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estado, Distrito Federal e município. Ou seja, exatamente tudo isso daqui que ele falou aqui. Só olhar aqui no artigo. Se vocês estão acompanhando, é só a gente pegar lá. A gente vai... Tudo que ele falou aqui, né? A gente vai conseguir achar. Municípios com menos de 10 mil habitantes não precisam publicar na internet o conjunto mínimo de informações exigidos. Entretanto, precisam cumprir a Lei da Transparência, que é a Lei Complementar 131 de 2009. Onde que está isso? Vamos ver. No artigo 8º, parágrafo 4º. O que diz o parágrafo 4º? Os municípios com população até 10 mil habitantes ficam dispensados da divulgação obrigatória na internet. Aqui se refere ao parágrafo 2º. Mantida a obrigatoriedade da divulgação em tempo real de informações relativas à execução orçamentária e financeira nos critérios e prazos previstos no artigo 73b da Lei Complementar 101 de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, aqui na lei do Planalto, no site do Planalto, vai estar escrito exatamente isso que eu falei. Ele fala que está subordinado aos prazos, critérios e prazos previstos, né? Na Lei Complementar 101 de maio de 2000. E aqui ele está falando Lei 131 de 2009, que é a Lei da Transparência.
Então ele tem que obedecer essas leis, mesmo ele não tendo que publicar na internet as informações. Transparência ativa, o que é isso? As informações de interesse público deverão ser divulgadas independentemente de solicitações. Então isso são aquelas informações que, por exemplo, você entra no portal da transparência do seu estado, ou no caso de São Paulo, você entra no portal da transparência, você quer ver quanto está ganhando lá determinado funcionário público, você tem acesso ao salário dele. Por exemplo, eu tenho um conhecido meu que é da Polícia Rodoviária Federal. Esses dias eu fui dar uma olhada lá para saber quanto ele estava ganhando. Esse conhecido meu, eu entrei lá no site, Portal da Transparência do Governo Federal. Tava lá o quanto ele estava ganhando, a classe dele e tudo mais. Então, como ele é funcionário público, seria considerada essa informação de interesse público. Então você consegue encontrar. E não precisa ser solicitada essa informação, não precisa ninguém requerer que o governo divulgue quanto ganha aquela determinada classe de determinado cargo do governo. Assim como qualquer outra informação que seja considerada de interesse público não precisa ser solicitada com base no artigo 3º, para inciso 2, no artigo, na referência na lei, né? Artigo 3º, inciso 2 e o artigo 8º, são esses dois artigos. Conjunto mínimo de informações que devem ser fornecidas na internet. As de conteúdo institucional são as informações de conteúdo institucional que devem ser fornecidas na internet são quais? São competências, desculpa. São competências, estrutura organizacional, endereços e telefones das unidades, horário de atendimento ao público e resposta às mais frequentes perguntas da sociedade. E de conteúdo financeiro e orçamentário são quais? São os registros de repasses ou transferências de recurso financeiro, bem como de despesa, informação de licitação, que são editais, resultados e contratos celebrados, e dados gerais sobre programas, ações, projetos de órgãos e obras de órgãos e entidades. Então, se você, por exemplo, entrar no site da prefeitura da sua cidade, vai estar lá o quanto que essa prefeitura gastou com determinado programa social, a estrutura organizacional dessa prefeitura ou de determinada área da prefeitura, o telefone, a unidade, o horário de atendimento ao público, tem que ter uma área ali para pergunta, tem que ter a competência, que no caso é quem que vai responder por determinada coisa na cidade, e os registros de repasse, né? Quanto a prefeitura repassou para, por exemplo, fundação ou autarquia ou qualquer coisa assim, a transferência de recurso financeiro, essas coisas todas vocês podem olhar até agora, vocês vão encontrar. E isso está onde? É referente ao artigo 8º, parágrafo 1º da lei, que nos diz o quê? Ele diz assim: na divulgação das informações a que se refere o caput, deverão constar no mínimo registro das competências, estrutura organizacional, ele diz exatamente isso que está aqui, registro da despesa, informação concernente a procedimento licitatório, inclusive respectiva de tal resultado, tal, dados gerais para acompanhamento de programas, ações, projetos de órgãos e entidades. Exatamente tudo isso aqui que está aqui, galera. Então, basicão, o governo vai ter que te oferecer todas essas informações aqui com base nisso daqui, tá bom? Requisitos para os sites de órgãos públicos, quais são? O site deve ter uma ferramenta de pesquisa e indicar meios de contato por via eletrônica ou telefônica com o órgão que mantém o site. Deve ser possível realizar o download das informações em formato eletrônico, planilhas e texto, e o site deve ser aberto à ação de mecanismos automáticos de recolhimento de informações, ser machine readable. Deve também atender às normas de acessibilidade na web. A autenticidade e a integridade das informações do site devem ser garantidas pelo órgão. Eu pensei em colocar aqui a imagem para vocês de um site, por exemplo, o site daquele portal Cidadão SP, se eu não me engano, é um bom exemplo. Só que eu acho melhor vocês entrarem nele. Qualquer coisa, eu peço que, se vocês tiverem a curiosidade, né, vou colocar aqui o link aqui, ó. É só clicar aqui, nesse quadradinho aqui. Pode clicar aqui agora, que vocês vão ser redirecionados para esse site.
Dê uma olhada nesse site, é um bom exemplo. Ele tem tudo isso daqui que ele está falando. Tem uma ferramenta de pesquisa, o contato por e-mail ou telefone, realizar informação em formato eletrônico e várias outras coisas. Isso tudo com referência no artigo 8º, parágrafo 3º. Estrutura e pessoal necessários para a implantação da lei. Os órgãos públicos deverão criar um serviço físico de informações ao cidadão. Ele será responsável por orientar as pessoas sobre o acesso a informações, receber requerimentos e informar sobre o andamento deles. O serviço também deverá realizar audiências públicas e divulgação do acesso a informações. Em até 60 dias após a lei entrar em vigor, o dirigente máximo de cada um dos entes da administração pública federal, direta ou indireta, deverá designar uma autoridade diretamente subordinada a ele para garantir e monitorar o cumprimento da lei de acesso. Essa autoridade deverá produzir relatórios periódicos sobre a observância à lei. Onde está escrito tudo isso daqui? No artigo 9º e no artigo 40. Então, eu não sei dar um exemplo para vocês de alguma, por exemplo, tal autarquia ou fundação que utiliza esse sistema aqui. Como vocês sabem, eu não sou professor, eu só sou um concurseiro, então meus exemplos práticos são meio limitados. Mas não é difícil de entender. O que ele está falando aqui? Que os órgãos que se subordinam à lei de acesso à informação, eles devem ter um local físico para que a pessoa possa ir lá. E ter a informação necessária que ela deseja. E esse órgão físico ele vai ser responsável por orientar as pessoas sobre o acesso à informação, receber requerimento, informar sobre o andamento de requerimento. E também vai ter que fazer audiência pública e divulgar do acesso a informações. Meio que, por exemplo, você tem o site do Tribunal de Justiça de São Paulo, você consegue acompanhar seu processo pelo site, mas você também pode ir ao fórum. O fórum e processo não tem nada a ver com lei de acesso à informação, galera, pelo amor de Deus, é só um exemplo. Que o sistema que eles implantaram com essa lei é mais ou menos o que acontece nos fóruns quando você tem um processo. Você pode obter informação do seu processo tanto você entrando no site, quanto você indo no fórum. É mais ou menos isso que eles implantaram. E além do que, eles também têm que designar, né, o dirigente máximo de cada um desses doentes da administração pública vai ter que designar alguém para poder cuidar garantir e monitorar o cumprimento da lei de acesso naquele órgão, né? Que vai ser diretamente subordinado a esse dirigente máximo. Então é ele que vai ter que fazer relatório, que vai ter que observar se está sendo cumprido, etc. Agora, quem pode fazer pedido de informação? Qualquer cidadão. Onde está isso daí? No artigo 10 da lei. Que está escrito que qualquer interessado poderá apresentar pedido de acesso a informações aos órgãos e entidades referidos no artigo 1º desta lei por qualquer meio legítimo, devendo o pedido conter a identificação do requerente e a especificação da informação requerida, que é o que está falando no item 7. O que o pedido da informação deve conter? A identificação básica do requerente, especificação da informação solicitada. Não é preciso apresentar um motivo para pedido, e não se pode exigir na identificação informação que constranjam o requerente. Como que o pedido da informação pode ser feito? Por qualquer meio legítimo, ou seja, e-mail, fax, carta, telefonema, ou indo lá, né? No caso, no local físico que tem que existir de acordo com a lei. Tudo isso daqui a referência é no artigo 10, está no artigo 10, tá bom? E qual que é o prazo para a concessão da informação solicitada? Caso disponível, a informação deverá ser apresentada imediatamente. Se não for possível, o órgão deverá dar uma resposta em no máximo 20 dias. Esse prazo pode ser prorrogado por mais 10 dias, desde que a entidade apresente motivos para o adiamento. Então, se a informação estiver lá na hora, estiver pronta o que você quer saber, tem que ser apresentado na hora. Se não estiver na hora, o órgão do qual você está querendo saber vai ter que te responder em 20 dias. E esses 20 dias podem ser prorrogados por mais 10, ou seja, no total 30 dias. Mas desde que, qual que é a condição para prorrogar? Desde que a entidade apresente motivos para o adiamento. Então ela tem que dar motivo para ser adiado. Negativa de acesso.
O órgão público pode negar acesso total ou parcial a uma informação solicitada. Nesse caso, deverá justificar por escrito a negativa e informar ao requerente que há possibilidade de recurso. Deverão ser indicados os prazos e condições para tal recurso, além da autoridade responsável por julgá-lo. Ou seja, ele pode negar total ou parcial, ele pode te negar uma parte daquilo que você quer saber ou pode te negar tudo. Não pode, ele tem o direito de não falar nada para você. Porém, se ele fizer isso, se a entidade fizer isso, ela vai ter que justificar, ela vai ter que dizer o porquê de ter negado e informar para você que há possibilidade de recurso. E ela vai ter que dizer porquê de forma escrita. E deverão ser indicados os prazos e as condições para o recurso. Então ele vai ter que te falar qual que é o prazo para recurso e a condição para o recurso, além de quem é a autoridade que vai ser responsável por julgar esse recurso. E aí o requerente tem direito de obter a íntegra da decisão de negativa de acesso em original ou cópia, mas ele tem o direito de obter a íntegra. Onde está isso daqui na lei? No artigo 11, parágrafo 1º, inciso 2º e no artigo 14. Os formatos de documentos a que a lei se aplica, quais são? A lei aplicava a documentos de formato eletrônico ou físico, ou seja, PDF, Word, Excel, PowerPoint, carta, fax, você escreveu num saquinho de pão, tudo tá dentro da lei. Cobrança. Só poderá ser cobrado do cidadão o montante correspondente aos custos de reprodução das informações fornecidas. Pessoas que comprovem não ter condições de arcar com tais custos estão isentas do pagamento. Onde está escrito isso daqui? No artigo 12. O que o artigo 12 fala? O serviço de busca e fornecimento da informação é gratuito, salvo nas hipóteses de reprodução de documentos pelo órgão ou entidade pública consultada. Situação em que poderá ser cobrado exclusivamente o valor necessário ao ressarcimento dos custos dos serviços e dos materiais utilizados. Ou seja, folha, essas coisas assim eles vão te cobrar, né? Mas é o custo daquilo, né? Aquela coisa absurda, taxa, nada disso. Recursos contra a negativa de acesso. Os recursos eles devem ser feitos em no máximo 10 dias depois de recebida a negativa. Então, quer dizer, o órgão tem direito de te negar. Ele tem até 20 dias para te responder caso a informação não esteja disponível imediatamente. É o que a gente acabou de ver. Com direito a prorrogar desde que baseada, né, legalmente, a negativa, prorrogar por mais 10 dias a sua resposta. E aí negou. Então ele vai ter que fazer o quê? Vai ter que falar por que negou por escrito, falar quem é que vai ser responsável por julgar, aonde que você vai ter que impetrar o recurso, etc. E aí o recurso que você vai impetrar, ele vai ter que ser feito no máximo 10 dias depois de recebida a negativa. Esses recursos eles vão ser encaminhados à autoridade superior àquela que decidiu pela negativa de acesso. A autoridade tem até 5 dias para se manifestar sobre o recurso. Eu não vou dar exemplo aqui de, por exemplo, fulano, aí você tem que encaminhar para o ciclano. Por quê? Porque a lei ela é muito grande. Então, se eu for ficar dando exemplo, é perigoso vocês confundirem. O que vocês têm que decorar? Que o recurso vai ser encaminhado à autoridade superior àquela que decidiu pela negativa. Então, se foi o fulano que é da classe C, o recurso vai ser impetrado perante o fulano da classe B, que é superior ao da classe C. Para vocês entenderem, beleza? No caso de entidades do Executivo Federal, se a autoridade superior em questão mantiver a negativa, ou seja, você estava lá na classe C, recorreu para o sujeito C, e aí o superior dele é o B, você recorreu para o B manteve a negativa. O que vai acontecer? O recurso será encaminhado à Controladoria Geral da União, CGU, que tem o mesmo prazo para se manifestar. Ou seja, a autoridade a quem você recorreu, a autoridade superior, tem 5 dias para se manifestar. Ela negou, você recorre para a Controladoria Geral da União, que tem 5 dias para se manifestar. A CGU negou, ou seja, caso a CGU mantenha a negativa, o recurso será enviado à Comissão Mista de Reavaliação de Informações. Tá bom? Onde que vai estar isso daqui? No artigo 15 e no artigo 16. Punições a agentes públicos. O agente público que se recusar a fornecer informações, retardar o acesso a elas ou fornecer dados incorretos deliberadamente
comete infração administrativa e poderá ser punido com, no mínimo, uma suspensão. Para quem deu uma olhadinha na LOP, a gente viu que, no caso da Polícia Civil de São Paulo, a gente tem lá as punições administrativas, né? E tem multa, repreensão, suspensão e por aí vai. Então aqui, você vê que ele fala, ele nem já pula direto a repreensão, advertência, multa, é no mínimo suspensão. Se o funcionário ele retardar o acesso ou fornecer dado incorreto, ele vai tomar no mínimo uma suspensão. Se for o caso, o agente público também poderá responder a processo por improbidade administrativa. O agente público que divulgar documentos considerados sigilosos sem autorização também é passível de punição. Então, mais pra frente a gente vai ver os níveis de sigilo do documento, daqui a pouquinho. E aí, se o agente público divulgar esses documentos considerados sigilosos sem autorização, ele é passível de punição. E, se for o caso daquele agente público que retardou ou deu o dado incorreto, ele vai também responder por processo por improbidade administrativa. Isso tudo está onde? No artigo 32, parágrafo 1º, inciso 2, no artigo 32, parágrafo 2º, artigo 32, parágrafo 1º, inciso 4º. Tá bom? Punição para as entidades privadas. Como a lei também prevê que entidades privadas com vínculos com o poder público devem divulgar informações, como a gente já viu, elas também podem ser punidas caso não cumpram as exigências. As sanções vão de advertência ou multa à rescisão do vínculo e à proibição de voltar a contratar com o poder público. A entidade privada que divulgar documentos considerados sigilosos sem autorização também é passível de punição. Então, a lei de acesso à informação abrange até as entidades privadas. O que ela fala? Que as entidades privadas que não cumprirem as exigências, elas vão... Aqui ela já alterou, né? Então, vocês viram que aqui, ó, para agente público já é no mínimo uma suspensão. Aqui o que acontece? Já, ó, vão de advertência ou multa à rescisão do contrato. Então ele já, como é uma entidade, né, vai tomar uma advertência ou multa e vai até a rescisão do contrato e ainda a proibição de contratar com o poder público. E isso está onde? No artigo 33 e no artigo 32, parágrafo 1º também no inciso 4º. Tá bom? E aqui a gente chega aonde? Aquilo que eu falei no slide anterior, sobre o sigilo de documentos. Quais são eles? Há 3 tipos de documentos confidenciais, cada qual com seu prazo para a duração do sigilo. Quais são esses 3 tipos? Eu vou até grifar aqui para vocês. Ultra secreto, secreto e reservado. E aí entra os prazos da duração do sigilo. O ultra secreto, ele é por 25 anos. O secreto, ele é por 15 anos. E o reservado, ele é por 5 anos. O sigilo desses documentos, ele é renovável? O do ultra secreto, só o do ultra secreto, sim. Do ultra secreto, sim. Por apenas mais um período de 25 anos. Então ele pode ficar quanto tempo ultra secreto no máximo? 50 anos. O secreto reservado, eles não são renováveis. Então o secreto ele vai ficar 15 anos, passou 15 anos ele vai se tornar público. E não vai poder ser renovado o sigilo dele. Aí o que acontece? Após esse prazo, esses prazos, né, o acesso aos documentos é automaticamente liberado. Ou seja, o prazo máximo para que um documento seja mantido em sigilo é de 50 anos. No caso, para que um documento, ele está falando aqui, para que um documento seja mantido em sigilo? Não. Para que um documento ultra secreto seja mantido em sigilo é 50 anos. Porque os outros dois, ó, secreto 15 e reservado 5. As informações que possam colocar em risco a segurança do presidente e do vice-presidente da República e de seus familiares são consideradas reservadas. Em caso de reeleição, elas serão mantidas em sigilo até o término do mandato. Ou seja, o presidente da República, no caso, vamos pegar o mais atual, né? O último ex-presidente, que é o Lula. As informações sobre o Lula e o vice-presidente do Lula, que eu nem sei quem era, e dos familiares do Lula,
são consideradas reservadas, eram consideradas reservadas na época que ele era presidente. Aí o que aconteceu? De 2002 a 2006, ele tinha esses dados considerados como reservados, então ficou 5 anos ali. Desde o período que ele entrou, no 2002 e 2006 foi o primeiro mandato dele. De 2002 a 2007, que são 5 anos. Aí ele se reelegeu, então de 2007 mais 5 até 2012. Então ficou esse período de 10 anos, essas informações dele e do vice-presidente dele na época ficaram como reservadas. Hoje essas informações, elas são consideradas públicas, né, no caso. Não públicas, mas elas não têm mais essa proteção que tinham. Todos os órgãos e entidades públicas terão de divulgar anualmente uma lista com a quantidade de documentos classificados no período como reservados, secretos e ultra-secretos. Em até 2 anos, a partir da entrada em vigor da lei, os órgãos e entidades públicas deverão reavaliar a classificação de informações secretas e ultra-secretas. Enquanto o prazo não acabar, valerá a legislação atual. Então, o que isso daqui quer dizer? Que todos os órgãos públicos que são subordinados à lei de acesso à informação, eles têm que divulgar quais são a quantidade, né? Não quais são, porque eles não podem divulgar quais são, mas a quantidade de documentos que são classificados como reservados, como secretos e ultra-secretos, todos os órgãos públicos. E em 2 anos, a partir da entrada em vigor da lei, os órgãos e entidades públicas eles vão ter que reavaliar a classificação de informações secretas e ultra-secretas. Enquanto o prazo não acabar, vai valer a legislação atual. Então, quer dizer, em até 2 anos, a partir da entrada dessa lei, essa lei aqui foi de 2011, então até 2013, eles tinham que reavaliar a classificação de informação secreta e ultra-secreta. Atualmente, não precisa porque esse prazo já acabou. Mas na época valia a legislação atual. Da época, né? Legislação atual, no caso, anterior a 2013. E agora, o último slide desse resuminho vai falar do quê? Da Comissão Mista de Reavaliação de Informações. A composição dessa comissão, a composição exata, né, será definida no decreto de regulamentação da lei. As decisões da comissão dizem respeito à administração pública federal e ela poderá rever a classificação de informações como secretas e ultra-secretas e prorrogar, dentro do limite previsto na lei, a classificação de informações como ultra-secretas. Onde está isso daqui? No artigo 35, parágrafo 5º, artigo 35, parágrafo 1º, incisos 2º e 3º. Então, galera, é isso. Como assim é isso? Vocês devem estar se perguntando, né? Porque a lei de acesso à informação, como eu falei, ela tem muita coisa assim que acaba não caindo. As principais as partes, né, dessa lei, eu citei aqui com vocês. E eu peço que vocês deem atenção especial à parte da classificação dos documentos, né? Reservado, secreto e ultra-secreto. Aquilo ali geralmente costuma cair mesmo. No caso da Polícia Civil de São Paulo, eles também pedem uma outra lei que eu não me lembro qual é agora, e que é mais ou menos a mesma coisa da Lei de Acesso à Informação, que no caso é a federal, né, 12527, mas ele vai dizer na lei estadual que quais são as entidades específicas que você vai ter que, no caso, entrar com recurso, qual é que vai falar que pode negar e tal. Então eu peço que vocês deem uma olhadinha na lei estadual também do seu concurso. Por que eu não vou fazer sobre a lei estadual? Porque cada estado tem a sua. Então se eu for fazer, eu vou ter que fazer de 27 estados. Então eu estou fazendo a federal, que é a mais importante e é da onde está saindo a base para essas outras leis. Como eu disse, são todas muito semelhantes, praticamente iguais. O que vai mudar são as entidades a quais você vai recorrer, etc. No caso da federal, eles falam ali especificamente a CGU, né? E no caso das estaduais, ele vai falar quais são. Então por isso que eu peço que vocês dêem uma olhada nisso nas estaduais. Mas fora isso, tudo que precisa ser dito com relação à lei de acesso à informação, eu disse. E o link para download do PDF, né, desses slidezinhos que eu usei aqui agora, tá na descrição do vídeo.
me ajudam bastante vocês se inscrevendo no canal, vocês dando um gostei aí, comentando com o pessoal, falando para dar uma olhada e tal. E muito obrigado novamente. Qualquer coisa a gente tá aí. E que Deus abençoe vocês. Boa sorte, bons estudos. E bora ralar que a vaga é de vocês, galera. Um abraço, até mais.